Então, hoje, de todos os dados que nós temos no nosso modelo, tá? De dados que nós estamos montando, né, no projeto final, um dado que eu gostaria de trazer para o modelo é esse aqui. Eu gostaria de saber a área urbanizada de cada um dos estados. Por exemplo, eu posso calcular qual é a população por quilômetro urbanizado, para a gente saber que tem alta densidade de população, se tem uma proporção, por exemplo, em relação ao volume de casos, um exemplo. Então, essa é uma variável que não está em nenhum dos conjuntos de dados que nós buscamos, mas ela está nessa página HTML aqui da Wikipedia, e essa página tem como fonte de dados o IBGE e o Embrapa, tá? Então, meu objetivo é demonstrar como eu posso usar, né, o Beautiful Soap e o pacote Request em conjunto para nós automatizarmos um processo de acesso a essa página, localização dessa tabela e leitura desses dados para um data frame, tá bom? Então, vamos aprender como fazer isso e depois nós vamos integrar isso ao nosso projeto final e continuar, né, explorando um pouco da parte de visualização de dados com o Pandas, tá bom? O HTML, ele é uma linguagem de marcação, então ele utiliza tags para envolver, né, os seus conteúdos. Então, o HTML, ele é o esqueleto de um conteúdo de uma página, então ele é a estrutura da página, e geralmente o HTML, ele vem acompanhado com uma outra linguagem, né, que é uma linguagem para estilo, para dar cor, tamanho de formato, posição na tela, que são os CSS, né? Os CSS, eles são indicados aqui, ó, pelo atributo class ou pelo atributo style, né? Quando você utiliza em uma tag HTML. Utilizando o inspecionar código, né, ou a tecla F12, ou pelo atalho ferramenta desenvolvedor, você pode entender a estrutura, até porque para automatizar qualquer extração de dados nessa página, eu preciso compreender a sua estrutura. E uma das formas de fazer é usando essa inspeção de conteúdo, e aqui você pode clicar no caso do Chrome, nessa seta, e o que você selecionar aqui, ele vai apontar onde está aqui no código. E se você selecionar no código, tá? Você também pode ir navegando aqui pela estrutura interna do código, tá bom? E ele vai sinalizando lá na página onde é que você está exatamente, tá bom? Então, isso aqui é muito útil para nós entendermos a estrutura da página e observarmos aquela que nós queremos extrair. Então, nesse caso aqui, ó, essa lista de unidades federativas tem um título, tem aqui alguns parágrafos, né, uma imagem aqui do mapa, uma primeira tabela que tem a área total por quilômetro quadrado das unidades, mas eu quero essa segunda tabela que tem a área urbanizada, tá? Então, eu preciso dar orientações claras ao meu algoritmo de qual o local onde estão os dados que eu preciso extrair. Para isso, tá, nós vamos utilizar esse pacote chamado Beautiful Soap, que tem esse objetivo, trabalhar com HTML e XML, e o objetivo, o legal dele é que ele pega esse HTML, que tem essa estrutura, né, textual, e cria objetos, né, Python, que eu posso, e métodos que me permitem navegar, né, seja localizando um objeto pelo seu tipo, por um atributo, navegando para os seus filhos que estiverem dentro dele, ou subindo para os seus pais, ok? Então, permite eu fazer várias iterações aqui, programáticas, né, em cima de um HTML, tá? Vamos experimentar um pouco do Beautiful Soap, entendendo seus métodos mais básicos até os mais sofisticados, tá? Então, como nós aprendemos na aula passada, ok? Nós vamos utilizar primeiro o pacote request para fazer um get do conteúdo, né? Fazer um acesso a essa página e trazer o conteúdo para uma variável do tipo texto. Lembrando que aqui eu estou passando o endereço da página, né? Que é exatamente esse endereço que nós temos aqui. Deixa eu arrastar ela aqui para dentro, que fica mais fácil. Aqui. É exatamente esse endereço que nós temos, tá? Então, copiei esse endereço, colamos aqui.
Para saber quais os parâmetros do cabeçalho corretos para a gente poder passar e o resultado ser exatamente o que nós estamos vendo na tela, nós aprendemos a fazer isso, né? Utilizando aqui o menu Network dessa página, tá? Nós vamos aqui mandar limpar, vou clicar aqui em atualizar essa página, só para a gente ver o request, tá ok? E vamos pegar aqui esse, né, request aqui, e se nós olharmos, né, no headers, nós temos aqui exatamente como fazer o request. Esse endereço aqui é exatamente o que nós trouxemos para cá, para o link, e o cabeçalho, né, nós viemos aqui, né, no request header, e esse request header é que nós estamos usando aqui, né, como parâmetro para fazer a chamada. Então, eu vou passar o link e o request header, o header dele. A ferramenta de navegação, o navegador, ele acaba me possibilitando, né, quando você escolhe um determinado link aqui, um determinado caminho, em alguns casos, ele permite aqui que você copie, né, um comando, por exemplo, eu posso pegar o comando aqui, esse aqui, e ele vai trazer os parâmetros que você precisa, né, que você pode extrair. Foi daqui que eu extraí, já para evitar digitar todos eles, eu copiei aquele comando, e dele eu extraí essa parte central aqui do texto, né, entre aspas, formando um texto multilinhas, para ele poder ter todos os parâmetros, e aqui eu apenas fiz um list comprehension, tá? Para quebrar isso aqui em linhas e transformar isso no dicionário, onde isso aqui é a chave, isso aqui é o valor, para que eu possa passar como header, tá? Porque o header espera uma estrutura do tipo dicionário, tá bom? Então, isso aqui foi a maneira que eu fiz. Eu copiei esse texto para cá, tirei tudo que não estava entre tudo isso aqui eu tirei, né? Toda essa parte aqui, ó, que não está entre aspas, tá bom? Foi isso que eu fiz para poder mais rapidamente gerar um dicionário adequado de header, de cabeçalho. Tranquilo? Ok. Então, quando eu executar esse comando, o que o request vai fazer é exatamente o que acontece quando eu dou um request aqui. Ele vai acessar a página e esse conteúdo HTML que nós estamos vendo aqui será carregado dentro de uma variável, né, response, tá? Ok? Então, é o que aconteceu. Quando eu chamo request.get, passando esse link e esse cabeçalho, essa variável R, aqui de response, vai armazenar no seu interior o conteúdo que ele acabou de baixar. Esse conteúdo, como nós vimos, nós temos vários métodos de acesso a ele. Um dele é o r.text, mas também existe o r.content, né, que a gente viu também, tá? Você pode acessar, né, r.content é outra forma de acessar. Tem outros métodos que estão na aula anterior, que a gente viu, né? Então, isso aqui eu vejo exatamente o que está dentro daquela página. E se nós observarmos, tá? Ela é a mesma coisa que vocês viram aqui, tá? Beleza? Então, esse content aqui, né? Eu posso, o text, nós podemos, então, passar esse valor desse text para dentro de uma classe, né? Na hora de instanciar um objeto SOAP, eu passo esse texto HTML. Aqui eu estou indicando para ele que ele vai usar esse tipo de parser, né, para poder transformar. Se fosse um arquivo XML, eu poderia usar um parser XML, mas aqui eu estou passando um HTML como parâmetro, né, parser, para ele geralmente saber como lidar com esse conteúdo que é HTML. O que acontecerá aqui é que esse objeto SOAP vai ter uma estrutura de dados correspondente a esse HTML e vai ter os métodos para que eu localize os diversos tipos de objetos dentro dele, né, e navegue nesse HTML em várias direções de forma automatizada, tá? Então, o primeiro passo é importar o Beautiful SOAP, em seguida, instanciar o objeto SOAP, né, passando o texto e o parser, tá ok? Nesse caso aqui, eu estou utilizando um método Prettify, né, que ele vai gerar um HTML, né, embora aqui, observe que ele não está usando a quebra de linhas bonitinho na hora que eu acesso o conteúdo text e content,
Mas se eu quiser acessar o conteúdo e vê-lo nessa estrutura bonitinha aqui, olha, tá? Nessa maneira, que aí fica mais fácil de compreender a estrutura do HTML, se ele estiver bem identado, bem estruturadinho, fica mais fácil eu estudar esse HTML e saber como automatizá-lo, né, automatizar a extração de dados. Um dos primeiros métodos que a gente vai ver aqui é esse método Prettify, tá? Ok? Então, aqui eu estou chamando o SOAP Prettify e dou dando um split line para imprimir apenas 10 linhas. Por quê? Porque como essa página ela é muito grande, ele vai gerar uma célula gigantesca aqui com todo o HTML da página. Eu estou colocando aqui só para ele, fiz dessa maneira aqui de chamar o split lines, tá? E pegar só as primeiras 10, vou colocar aqui 20 linhas, só para a gente não criar um conteúdo tão grande aqui. Então, eu estou mandando imprimir linha a linha. Então, observa que ele vai criar essa estrutura identada direitinho, né? Tem o doctype, aí vem ali o HTML class, né? Aí vem o head, o meta, né? Em seguida, o title da página, uma seção de scripts, a parte de links aqui, né? Do CSS e assim por diante, tá? Tudo isso aqui é exatamente o que nós vemos aqui, né? HTML, ok, o doctype, o head aqui com meta, o title, né? Primeira seção de scripts e assim por diante, tá ok? O style, tudo isso aqui vai estar exatamente dessa forma dentro desse objeto SOAP, tá? A partir daqui, eu não preciso escrever um código para iterar, né? O SOAP vai fazer isso para mim. Então, se eu quiser, por exemplo, acessar esse objeto aqui, por exemplo, chamado title. O title é esse nome que, quando a gente acessa a página, ele aparece aqui, né? O que tiver dentro dessa tag title é o que aparece aqui no navegador como nome da aba, né? Que nós estamos. Então, se você precisar acessar, por exemplo, ó, ele te dá apenas um objeto chamado title, e quando você acessa, ele vai trazer para você, né, o conteúdo completo, title, nome, barra title, assim como está aqui na sua página HTML, né, title, o conteúdo, barra title, tá ok? Se você quiser acessar, às vezes você está iterando pelo objeto sem observar o tipo, né, você está iterando os filhos de um determinado objeto. Então, se você tiver em um determinado objeto, um atributo aqui, um objeto do SOAP, se você quiser saber qual a tag que se refere àquele objeto, você pode chamar o método, né, o .name, e ele vai trazer o nome dessa tag aqui para qual ele está apontando, né? No caso aqui o nome da tag. E se eu quiser esse conteúdo interno dela, eu posso aqui chamar title.string, ele vai trazer para mim exatamente o texto que estava dentro aqui. Então, você está iterando sobre vários documentos e precisa guardar o title do documento, basta chamar por esses atributos, né? Title.string, ele vem o nome do documento. Outro ponto importante é o seguinte, quando você está navegando, muitas vezes você parte de um objeto que você quer localizar na página, e aí você precisa navegar para cima, né? Localizar o objeto pai, como por exemplo, né? O HTML é feito de objetos aninhados, né? Então, eu tenho o objeto raiz, que é o HTML, tá? E esse HTML ele vai fechar aqui, né, todo o conteúdo da página, HTML. Depois, como filhos do HTML, nós temos o head e o body. Então, esse HTML é o pai do head, pela hierarquia aqui de objetos aninhados, né? Por outro lado, se eu abrir o head aqui, o cabeçalho, vamos ver que dentro dele nós temos alguns filhos, né? Nós temos várias tags style. Eu vou fechando aqui, só para a gente ver quantos filhos esse cara tem. Então, nós temos aqui, como filho do head, o title, várias tags de script, de style, e assim por diante. Ó, várias tags aqui dentro aqui, várias tags meta, e assim por diante. Todos esses aqui são considerados filhos, né, desse head. Então, no SOAP, quando eu estou com um objeto localizado, ou o SOAP está apontando para um determinado objeto, como no caso aqui, title, se eu chamar, né, o método parent, né, ele vai trazer o objeto que está acima dele, né? Exatamente, se eu fizer dessa maneira, ele vai trazer, né, todo o conteúdo do objeto parent, tá?
Mas se eu quiser aqui, eu posso falar, eu quero só o name, né? O name desse objeto, tá? Então, essa é a lógica de navegação. Então, pelos nomes, eu vou navegando e sempre o que eu acessar depois de um determinado objeto, né, será alguma coisa em relação a esse primeiro. Como aqui é title, parent é o pai desse cara, tá? Se eu não colocar nada aqui, só parent vai vir um conteúdo. Se eu colocar aqui, né, name virá o nome da tag e assim por diante, tá bom? Ok? Sempre que a gente acessa um objeto, tá? No SOAP, você acessa geralmente pelo pelo tipo da tag, né? Então, se eu quero acessar o título, ele vai aqui, por exemplo, eu tenho uma tag chamada title, tá? Se eu quiser acessar, por exemplo, uma tag do tipo parágrafo ou tabela ou qualquer outra, né? Um parágrafo é simbolizado pela tecla P. Então, se a gente pegar aqui o body e expandir, nós vamos ver que body, vamos pegar aqui, content, vamos expandi-lo aqui. Ó, observa que aqui nós temos aquela imagem, deixa eu pegar aqui, vou apontar para o parágrafo para a gente ver aqui, ó. Então, eu vou aqui nesse primeiro parágrafo aqui. Então, observa que esse primeiro parágrafo do texto, então, ao clicar na setinha, vou clicar no primeiro parágrafo, observa que ele está envolto em duas tags P/P, né? Então, esse aqui é o primeiro parágrafo de todo o meu texto, tá? Então, quando nós chamamos no SOAP o nome daquela tag, caso haja mais de uma, ele retornará a primeira ocorrência a partir do início da página, ou seja, nesse caso aqui, ele acessaria o primeiro parágrafo, tá ok? Então, assim por diante. Quando nós acessamos aqui, por exemplo, olha, aqui são listadas, né? Aí passa o endereço, né? A total da área, das unidades federativas, né? Os valores foram determinados, exatamente o que aparece aqui. Aqui são listados, aí vem um link das unidades federativas e assim por diante. Então, ele localizou o primeiro parágrafo, tá ok? Existem vários outros que a gente vai aprender como iterar por os diversos parágrafos. Então, sempre que você chamar diretamente, você sempre tem que ter isso em mente. Se eu chamar um objeto, o SOAP, ele vai trazer para mim o primeiro objeto daquela sequência, ou que esteja dentro do objeto precedente que eu acessei. Tá? Além disso, se você quiser acessar um determinado objeto, em seguida pegar as tags seguintes, né, a gente vê que dentro desse parágrafo, a próxima tag é uma tag de negrito aqui, né? Uma tag de negrito, que ela começa aqui e vai terminar daqui a pouquinho, onde tem barra B, em algum ponto aqui, ele vai terminar essa tag, talvez aqui barra B. Então, se a gente chamar soap.p, então ele trouxe o conteúdo do parágrafo, né? Ok? E se eu quiser clicar ponto .next, ele vai pegar a primeira parte, né? Aqui, ó, que é o primeiro objeto depois do início do parágrafo, é essa primeira frase. Aqui já começa um segundo e assim por diante. Então, você pode utilizar esses métodos next, por exemplo, para ir navegando, né, ao longo do HTML para localizar os seus objetos. Ok? Aqui um exemplo dessa página, ela tem várias tabelas dentro dela. Temos uma tabela aqui, temos outra tabela aqui, tá? Então, se nós clicarmos aqui sobre essa tabela, o objeto fica azulzinho, deixa eu clicar aqui. Então, você vai observar que tem uma tag table, né, que encerra depois com um barra table. Então, se eu pedir para ele localizar soap, né, ponto table, ele vai localizar a primeira tabela que existe no HTML, tá? Aqui, quando eu chamo soap.table, ele vai trazer os dados, o conteúdo daquela primeira tabela, trouxe todo o HTML dela para mim, ok? Então, table aqui, ó, né? Ok? Posição, unidade federativa, total, país comparável, aqui exatamente essas tags aqui, ó, né? TR, ele trouxe exatamente isso, né? Que é o the head, né? Da tabela,
ok? E assim por diante. Se você quiser, por exemplo, dentro da primeira tabela, acessar, né, o head da tabela, ok? Vou pegar aqui. Não vai acessar. Peraí. Table é... Só um minutinho. O objeto dentro dela próximo, na verdade, é um body, né? Então, se eu pegar ponto table body, ele vai trazer o corpo da tabela, tá vendo? Aí ele já avançou, pegou a primeira tabela e da primeira tabela ele vai pegar o corpo dela, tá? E se dentro do corpo, a gente pode pegar, por exemplo, aqui, ó, a primeira linha, né? O primeiro TR dessa tabela. Então, basta eu colocar aqui, por exemplo, se eu fizer isso, ele vai trazer a primeira tabela do corpo daquela, ó, vai trazer a primeira tabela, dentro dela ele vai buscar o corpo da tabela, dentro do corpo ele pegou a primeira linha, ok? E assim por diante. Se eu quiser, dentro da primeira linha, pegar o primeiro, né, o primeiro conteúdo aqui do cabeçalho, né, a gente pode acessar e ele vai trazer o primeiro TH, ok? E assim por diante. Então, com esse método de acesso, ele vai facilitando demais, né, a vida da gente quando quer extrair conteúdo de dentro de um conteúdo HTML, tá bom? Então, você pode acessar. Então, sempre que você chamar o objeto, ele vai chamar a primeira ocorrência, ok? Você pode localizar o objeto também, né? E pegar atributos desse objeto. Então, por exemplo, essa primeira tabela que nós acessamos aqui, né? Ela tem, por exemplo, um atributo CSS, tá? Então, se você quer pegar os atributos, às vezes você precisa na sua condição de filtro, né? Então, a classe aqui aponta para a classe CSS que dá a formatação desse HTML. Então, se você quiser acessar o atributo class, o atributo style, tá? Você consegue fazer esse acesso, tá? A qualquer um dos atributos dentro daquela tag HTML, tá? Por meio desse, passando a chave, né? Como se fosse um dicionário, né? Passando o nome do atributo que você quer. Então, para aquela primeira tabela, se eu quiser checar qual é o CSS dela, ele mostra, esse cara tem duas classes aqui, a Wikitable e SortTable, né? Se você quiser acessar o style que tem também, ele vai trazer, ó, ele está com alinhamento central, tá? Então, você pode navegar pelos atributos, não só pelos objetos e o seu conteúdo, mas também nos seus atributos, tá? Que, por exemplo, acessar o primeiro cabeçalho, né? Que é o item do tipo H2, índice. Então, você fazendo isso, ele vai localizar o primeiro head, né? Da tabela aqui. Vamos marcar o índice dela, né? Cadê? Índice. Tem um H2 índice aqui na tela. Outra coisa aqui que eu não vendo. Ó, vou pegar aqui a posição dele. Wikipedia, cadê o índice aqui? Aqui, esse item índice. Esse cara aqui é o índice, né? Aqui. H3, H2. Deixa eu pegar H1 que vai ficar melhor. Localizar aí. H1. Primeiro título. Né? Lista de unidades federativas, que é esse título aqui, H1, né? Ok? Então, ele pega o objeto H1. O H2 tem aqui em algum lugar índice aqui, a colaboração. Tem algum lugar aqui, Ctrl F. Índice, aqui, né? Então, esse aqui é o primeiro objeto configurado com o padrão, né? Com uma tag H2 do meu objeto. Então, ele achou ele aqui, tá? O H2. Primeiro H2 é esse índice, tá? Primeiro H1, o título da página. Se você quiser ver o conteúdo, você pode acessar também o método .text. Ele vai trazer o texto sem as tags, né? Daquele conteúdo, tá bom? Por exemplo, se eu quiser acessar a primeira lista não ordenada, né? Então, nós temos aqui lista por Jean, ver também, ligações externas, tá? Seria a primeira UL, né? Ok? Que está aqui, né? E assim
por diante, tá bom? Então, de acordo com a tag que você localizou onde está o seu conteúdo, você pode fazer a busca usando o nome daquela tag, tá? E nesse caso aqui, ó, se eu estou nessa lista e eu quero pegar esse primeiro item aqui, basta eu simplesmente chamar LI, depois do L, ele vai do SOAP, vai pegar o conteúdo da primeira lista e dentro da primeira lista, o primeiro item da lista, tá? Assim por diante, caso eu queira acessar um item específico. Agora, em geral, a gente faz acessos iterativos na página, tá? Então, o SOAP, ele tem os métodos, né, que listam, ele vai percorrer a página e vai gerar uma lista com todos os objetos daquele tipo que você pedir. Então, por exemplo, aqui, olha, se eu quiser que ele localize todos os objetos que sejam da tag H1, né, e ao rodar esse find all, ele vai listar todos. Se eu falar aqui, né, que eu quero do tipo H2, ele vai percorrer a página todinha e vai encontrar todos os locais onde tem o tipo H2, tá? Ok? Se eu quiser achar todas as tabelas, né, que existem dentro da minha página, tá? Eu posso fazer aqui o find all table, ele lista todas as tabelas. Nesse caso aqui, nós sabendo que tem duas tabelas aqui, tem essa e tem essa, e eu quero essa, então essa aqui é a tabela 0, essa aqui vai ser a tabela 1. Então, você pode acessar, né, dessa forma e fazer aqui, ó, eu quero a segunda tabela dessa lista, tá? Então, ele vai trazer a segunda tabela para você, tá? Então, ele gerou uma lista e essa lista você pode fazer um for para interagir com ela ou um list comprehension, o que você quiser fazer de interação, de loop, você pode fazer por essa lista de objetos, tá? Aqui um exemplo, se você quiser, né, pegar todas as tags A, que são links, né, links da página, e imprimir o link deles, né, o href, né, que é um atributo, tá? Então, se a gente pegar aqui, deixa eu pegar o primeiro A, só para a gente, né? Se eu pegar aqui soap, né, ponto A, ele vai localizar o primeiro link, né, ok? Esse aqui é um link que não tem href, né, aqui, ele só tem um top, um endereço interno aqui dentro, ele vai acessar só dentro da página, mas alguns desses links, eles têm o atributo href, como, por exemplo, se nós observarmos na página, ela é cheia de links, né? Como por aqui, ó, aqui tem um link, aqui tem outro link, tá? Então, se nós clicarmos nesse primeiro link aqui, áreas, observa que ele vai ter um A e um href aqui, né? Que aponta para um outro endereço dentro da Wikipedia, né? Ok? Então, se eu quiser pegar todos esses links para, digamos, fazer o download de tudo que tem de links aqui, ou raspar todas as páginas que essa página menciona, eu poderia gerar essa lista de links e com essa lista de links fazer um request em cada uma das páginas que estão associadas a essa página aqui. Aqui só uma forma de loop, eu sei, o find all A, eu pedi para ele listar só os 10 primeiros links, né? Então, isso aqui só serve para fazer essa limitação. Se eu tirar isso aqui, ele vai listar, né, todos os links que tem aqui dentro dessa página, tá vendo? Tem uma grande quantidade de links dentro dessa página HTML que está carregada aqui. Mas muitos mesmo. A natureza, a Wikipedia, ela é assim, né? Cheia de relacionamentos entre os conceitos. Aqui eu só pedi para 10 para demonstrar esse get. Se você quiser pegar o texto de um determinado item, tirando todos os HTML, as tags, você pode usar o getText, e aí ele vai pegar aquele conteúdo, a primeira tabela, tirou todos os HTMLs, deixou só os conteúdos string, né, de cada uma das tags. Se você precisar de algo desse tipo, às vezes você está baixando um documento para fazer uma mineração de texto, e você não quer a estrutura, você só quer o conteúdo dele para fazer algum tratamento. Tá? Não importando a estrutura, você pode dar o método getText, tá? Ele vai fazer essa limpeza de todas as tags de HTML. Tranquilo? E aqui, um exemplo, tá? Nós podemos, então, interagir. Aqui, por exemplo, peguei todas as tabelas aqui, algumas têm um atributo dentro dela chamado caption. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? SOAP find all é uma lista de tabelas, um for para interagir tabela por tabela, vai tentar localizar dentro dela um objeto com a tag caption e
Depois, se houver esse caption, ele vai imprimir esse caption. Então, por exemplo, aqui, olha, apenas uma das tabelas tem a tag caption e é o caption dela, o valor desse caption é unidades federativas por área, que é exatamente a única tabela que tem caption é essa minha aqui, ó, que eu quero porque ela está aqui, tá vendo? Esse caption aqui da tabela foi colocado como atributo HTML dela, então aqui, ó, ele tem aqui o atributo caption, então você pode fazer esse tipo de interação, tá? Significa, o que eu quero demonstrar com isso aqui? Você pode interagir com o conteúdo e fazer a lógica de programação para extrair da forma como você quiser o conteúdo, tá? Aqui, eu estou fazendo uma interação pela lista de tabelas, mas checando, se ela tiver determinado conteúdo, ele vai permanecer, ele vai gerar uma segunda lista só com a tabela que atende esse filtro aqui. Então, para vocês terem uma ideia de como nós podemos filtrar, né? Eu tenho duas tabelas aqui dentro, mas a única que tem o que eu quero é essa aqui, então eu vou filtrar a lista de tabelas por um atributo, que é o caption, igual contendo essa frase aqui, para eu saber que eu peguei exatamente a tabela que me interessa. Então, olha só o que eu fiz aqui, ó. Eu fiz um list comprehension aqui, percorrendo a tabela para tabelas em SOAP Find All Table, e se o caption, ok, for, aqui ó, né, se esse caption aqui é unidades federativas por área, estiver dentro de um objeto caption, filho dessa tabela, ó, tabela find caption. Se ele não achar nada, vai vir none aqui, né? Se ele comparar e achar esse valor no caption, a tabela que vai vir será justamente a tabela encontrada. Só tem uma tabela lá dentro, então se eu chamei aqui tabelas encontradas, tá ok? Então, tem apenas uma. Se eu imprimir aqui essa tabela, né, vai ser exatamente, né, aquela nossa tabela que eu quero lá, que é a tabela de onde tem a área, como que chama? A área urbanizada de cada um dos estados, tá ok? Então, tem aqui a área urbanizada, é exatamente essa tabela que eu quero, tá? É possível fazer esse tipo de localização, tá bom? E nós já tínhamos visto, né? Se eu estou numa lista de tabelas e eu quiser acessar o conteúdo interno, você tem duas formas, né? Você pode acessar o TB Body, ele vai pegar o body da tabela, tá? E aí você pode acessar, também eu poderia acessar .content, viria todo o conteúdo. No meu caso, eu estou pegando na variável tabela, eu vou colocar exatamente o body dessa tabela encontrada aqui, dessa primeira, que só tem uma mesmo, 0 é a primeira, tá? E aqui eu vou ver o conteúdo, né, dela. Vocês vão ver que tem cada uma das linhas foi quebrada dentro da variável contents. Essa contents ele quebra, né, o conteúdo do objeto em uma lista e você pode acessar esse conteúdo interagindo com ele, lista item a item, tá? O método contents. Então aqui, se eu deixar sem esse contents, ele vai aqui, então, gerar para mim, vou pegar aqui, é bem extensa essa tabela, deixa eu só um minutinho. Aqui. Então, você vê que ele tem aqui, ó, iniciando uma lista, ok? E cada um dos itens cada uma daqueles objetos, daquele content, vai estar encapsulado aí na lista aqui, desse contents, tá? Então, aqui eu estou pegando apenas o primeiro objeto dessa lista de contents. Nós temos aí a primeira linha, né, da minha tabela, que seria o meu cabeçalho dela, tá? Ok? Deixa eu pegar content.1, né? Nós teríamos aí uma linha em branco, no 2, né? A segunda linha da tabela, e assim por diante, né? No 3, de acordo com como for, né, o conteúdo, tem uma linha em branco, e assim por diante, né? As linhas da minha tabela. E assim você consegue interagir também usando. Você pode fazer um loop nesse content se você precisar. Ok? Outro atributo que tem para você navegar dentro do conteúdo de uma tag, por exemplo, é usando o método children, né? Ok? Então, além de contents, que ele quebrou cada linha, né, da tabela em uma item da lista,
você também pode chamar o método children. Então, aqui eu fiz um loop, chamando o método children, né? E aí ele vai listar para cada children, ó. Esse children é um TR, depois tinha uma linha em branco, aí tem um outro TR, e assim por diante, tá? Então, são duas formas de você interagir com o conteúdo, seja pelo children, seja pelo contents, tá? Para fazer loops aqui. Beleza? Então, uma vez que eu posso fazer esse tipo de interação no conteúdo de uma tabela, por exemplo, ou mesmo num conteúdo textual menos estruturado, eu posso construir a minha lógica. Aqui eu estou dando um exemplo para vocês de como construir um dicionário, tá? Como é que eu vou fazer esse dicionário? Eu estou fazendo de modo que, para cada uma das linhas, eu vou ler essas linhas, né? Então, aqui observa que eu estou pegando a tabela, estou pedindo para ele localizar todas as linhas, né, TRs, dentro dessa tabela, então ele vai gerar uma lista de linhas, ok? Aqui, para cada célula dentro da linha, eu estou inserindo essa célula numa lista, tá? Então, ou seja, por que eu estou colocando o enumerate? Porque eu quero que esse ID sirva de chave para o meu dicionário, dizendo o que tem na linha 1, o que tem na linha 2, tá? Então, ele vai ter um ID para localizar o conteúdo, e esse conteúdo de cada uma vai sendo acrescido nessa lista, tá? Depois, a gente, ao executar isso, eu vou ter um dicionário dessa forma aqui, ó. A linha 1, a linha 0, tem o que dentro dela? Tem tudo isso aqui, os nomes de cada uma das colunas. Na linha 1, o que eu tenho? Esses valores aqui, né? Na linha 2, tá? Então, com isso aqui, eu posso usar esse dicionário para transformar isso em um data frame, né? Muito facilmente e usar isso nos meus dados. Então, observa que eu peguei um conteúdo HTML, usando apenas o for, localizando todos os, né, as linhas da tabela, gerando um dicionário próprio para mim, tá? Aqui, ó. Então, essa tabela tem 26, 27 linhas, e cada uma das linhas eu sei qual é o conteúdo de cada coluna aqui dela. Então, o Pandas, se vocês lembram que a gente pode, né, com o Pandas, né, gerar data frame. Então, basta eu passar um dicionário, cada chave dessa, né, vai virar um índice, né, no meu data frame, tá? E o conteúdo aqui também. Então, se eu chamar aqui, por exemplo, ó, esse tabela, que é um dicionário, né, com esse conteúdo, para o construtor do data frame eu passá-lo, olha o que vai acontecer, né? Ele gerou um data frame para mim, onde cada uma das minhas linhas virou uma coluna, ok? Com os valores. Então, unidade federativa, Acre, Rondônia, a área urbanizada de cada uma delas e assim por diante. Esse formato aqui está ruim, porque ficaria muito melhor eu trazer isso aqui para o índice aqui e trazer isso aqui para a coluna, não é? Então, nesse caso aqui, basta eu chamar o transpose, né? Aqui para ele poder fazer o transpose, isso aqui para ficar melhor para a gente, né? Fica melhor de ler agora. Então, aqui, cada uma das linhas. Aqui aí eu posso eliminar, transformar essa linha aqui como colunas depois, né? Sem problemas. E ter o meu data frame bonitinho, ó. Então, você constrói como você desejar a sua lógica, e aí você pode transformar em data frame. Mas, como o Pandas é uma ferramenta maravilhosa, né? O Pandas tem um método chamado read.html. Esse read.html, ele automatiza para mim, para efeito de tabelas, todo esse trabalhão que eu tive aqui, né, de localizar a tabela, que esse primeiro passo, né, localizar a tabela. Depois, essa lógica, né, de tratar a tabela e chegar num data frame, ok? O Pandas faz isso tudo para mim, tá? Então, quando é que você vai usar um web scraping nesse nível? Quando você tiver uma situação muito específica. Na maioria das vezes, você vai usar o quê? O próprio web scraping do Pandas, tá? Então, o Pandas, se eu passar para o método read.html o endereço dessa página da Wikipedia, ele vai já identificar todas as tabelas existentes nessa página e criará uma lista de data frame. Ele já vai identificar as tabelas, já vai criar um data frame para cada tabela e vai colocar nessa lista de data frames, tá? Então, aqui, olha, ao executar
esse primeiro comando, sem mistério, o que ele fez? Tá? Ele gerou para mim, tá? Olha só, tá? Ele é um dicionário que ele tem dentro dele 2 data frames, né? Deixa eu pegar aqui. Ó, uma lista aqui, dentro tem um data frame, tá? E aqui logo abaixo, né? Ele também tem outro data frame, ok? Então, dentro dele já tem a estrutura de 2 data frames. Por quê? Porque a página tem 2 tabelas, tem essa e essa, tá? Ele fez isso para mim. Caso você já tenha um atributo ou um valor contido na tabela que permite o filtro, você pode, aliás, deixa eu mostrar aqui que agora você pode acessar cada um desses data frames, né? Se eu quiser o primeiro, basta eu chamar 0, ele vai localizar o primeiro data frame nessa lista e já vai me retornar lá o data frame bonitinho. Se eu quiser o segundo, basta chamar aqui, ele retorna para mim o segundo data frame. Ok? Já tratado bonitinho para mim, ó. E se eu tenho um atributo que eu possa localizar, no caso aqui, ó, eu quero que ele cheque dentro da tabela, né, dentro do conteúdo da tabela, pela frase, né, Unidades Federativas do Brasil por área, que é justamente o caption. Então, você pode passar esse parâmetro match e ele vai localizar a tabela que atender esse filtro aqui. Aqui pode ser um texto assim, para ele buscar se contém isso, ou pode ser uma expressão regular também, tá? Aí ele vai buscar. Então, aqui, ó, quando eu passo esse match como parâmetro, ele não vai trazer mais 2, mas ele só trouxe um único data frame, que é o que está na posição 0 da lista, e se eu acessar, é exatamente o data frame que eu gostaria que ele trouxesse. Agora, basta escolher as colunas que me interessam, fazer algum tratamento ou outro, como, por exemplo, aqui. Esse caso aqui é um valor float, né? Mas ele tem um espaço aqui é vírgula. Eu não vou conseguir tratar isso aqui que ele está tratando como texto, né? Então, eu só vou fazer alguns acabamentos aqui, algumas limpezas e deixar do jeito que a gente precisa. Ok? Tá? Então, esse método ele tem outros parâmetros que você pode passar, com a maioria das ferramentas de I/O do Pandas, né? Onde você pode passar outros, além do I/O, você pode, o Pandas tem algumas ferramentas de scrapping, né? Então, ele tem tanto o Beautiful Soap, né, quanto o HTML5 Lib, você pode indicar, mas ele, por padrão, usa o LXML, né, como padrão, tá? Pode parametrizar questões de cabeçalho, de index, se você quer que salte linhas, tá? Se você quer passar um atributo da tabela para ele usar como filtro para identificar a tabela, tá? Tipo o ID da tabela, assim por diante. Então, tem outros, como você quer que ele trate as datas, separadores de milhar, codificação. Ou seja, além desses parâmetros que eu passei, você pode passar outros, tá? De acordo com o seu contexto, de acordo com a sua necessidade, tá bom? Beleza, pessoal? Assim a gente fecha essa parte de web scraping. A gente viu web scraping de 4 formas, né? Download de conteúdo tipo CSV, por exemplo, acesso ao web service com conteúdo JSON, conteúdo XML e conteúdo HTML. Acho que dá para vocês fazerem miséria com esses 4 tipos, não é? Dá para fazer muita coisa. Ok?